Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Os 47:30 do segundo tempo, quando apareceu o pênalti. Olha, muito discutível, muito duvidoso. No primeiro momento a gente achou que foi pênalti, depois veio em câmera lenta. Olha, o fato é que a Juventus fez os 3 que precisava e foi eliminado no finalzinho por um lance duvidoso, né, Rafa? Foi um jogaço, a gente vai falar sobre isso, vai entrar no aspecto do jogo em si, de como a partida se desenvolveu e tudo mais. Se quiser falar especificamente do pênalti que acabou decidindo o jogo no final, eu sinceramente não consigo falar que dá pra ter convicção total, nem de que foi, nem de que não foi. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse é o tipo do lance que é totalmente de interpretação. Então, dá margem pra você achar que foi ou que não foi, mesmo se tivesse tecnologia pra rever. Porque mesmo vendo por vários ângulos, a câmera lenta, o ângulo, você vai ficando em dúvida. O contato foi suficiente no empurrão das costas, pela frente, com a perna, parece ter sido bola. Mas e o empurrão? E a impressão original com o lance correndo em tempo real? Ali pareceu pênalti. Então assim, eu sinceramente não consigo cravar nem para um lado nem para o outro esse lance. A minha primeira impressão teria marcado. Vendo os replays, tenho sérias dúvidas. E aí, André? Eu estou de total acordo com tudo que disse o Rafa e até pela sensação. Estávamos vendo os últimos minutos do jogo juntos. Nossa sensação no lance ao vivo, o jogador do Real Madrid, o Lucas Vázquez, foi abalroado dentro da área quando ele se preparava para fazer o gol. O árbitro estava bem colocado e ele foi automático ao marcar o pênalti. Depois os replays suavizam o lance. A câmera lenta ela é complicada porque ao mesmo tempo em que ela coloca uma lupa na jogada, ela mexe muito com a dinâmica. E é o que eu digo também, já escrevi isso 1000 vezes, vou continuar dizendo. Por enquanto, em determinados campeonatos, como aqui no Brasil todos e como a Liga dos Campeões, a imagem só é usada para condenar a arbitragem, nunca para auxiliar. E embora eu concorde com o Rafa quando ele diz, mesmo se houvesse VAR, haveria dúvida, é verdade, esse lance é muito complicado, é muito complexo. Mas eu entendo que quem analisaria as imagens seria, supostamente, com o VAR em uso, um profissional da arbitragem. E ele teria, tecnicamente, uma condição de um profissional disso, para tomar a melhor decisão, observando os ângulos que ele observa. Por isso mais um exemplo, o futebol precisa da imagem para ocasiões como essa. Isso é fato. Engraçado, a gente vem de uma discussão de um fim de semana na decisão do Campeonato Paulista e agora, 3 dias depois, acontece. É lógico, tá dentro do futebol, acontece toda a discussão e vai acabar caindo de novo que o Real Madrid foi ajudado pela arbitragem, porque se o juiz não tivesse dado o pênalti, a confusão provavelmente também seria a mesma. Também demoraríamos aí uns 5 minutos de discussões intermináveis. Não sei se tanto pela pressa para tentar aproveitar os minutos finais, mas certamente geraria muita revolta. E eu concordo totalmente com o que o André falou aí, e até por um aspecto, se o árbitro tem a chance de rever o lance, ele passa até uma maior autoridade para a decisão final para os jogadores que estão em campo. Então, uma credibilidade maior, porque ele teve uma segunda chance de ver o lance. E partindo do princípio de que ele é um cara totalmente isento ali dentro de campo, que quer tomar a melhor decisão possível, ele vai ter tido uma ferramenta a mais para isso. O meu ponto ali foi só o de, mesmo com tantos replays, é difícil chegar a uma certeza sobre o lance. Então, passaria de cabeça para cabeça mesmo. Perfeito. Eu acho que o termo que você usou, André, é perfeito. O Lucas foi abalroado. E assim, na hora que você olha o lance, se não acontecesse a possível falta, a chance de sair o gol era muito clara. Era muito clara. E isso precisa ser considerado também. Foi uma jogada, cruzamento na área para o Cristiano, ele ganha do Alexandre no alto, cabeceia para o centro da área, o Lucas Vázquez domina e vai fazer o gol. Sim. De frente para o gol na entrada da pequena área. Na entrada da pequena área, uma situação, o que você pode querer melhor, só se fosse sem goleiro, haveria goleiro, ainda o Buffon estava na frente dele.
Depois disso, o Buffon, na reclamação, encostou no árbitro 3 vezes, empurrou o árbitro, foi muito agressivo e foi expulso. Ele não teve a oportunidade de tentar defender o pênalti. O Cristiano marcou e o jogo acabou. 3-1. Não foi atropelado, não foi empurrado. Como que é? Foi o quê? Abalroado. É isso, né? Foi um acidente. Às vezes, um pequeno acidente ou um grande acidente. Na hora de fazer o gol. E essa é uma situação que aumenta a possibilidade da marcação do pênalti. Sim. Aumenta o número de argumentos para a marcação do pênalti. O jogador iria fazer o gol. Vamos primeiro para os números da partida, Rafa? Bom, aí a gente está vendo algumas das estatísticas do jogo. O Cristiano Ronaldo, que acabou fazendo o gol decisivo no final, mas Modric, o Benzema acabou nem entrando, né? O Navas com 3 defesas, até foi um dos personagens que havia falhado feio. E o Mandzukic como um dos grandes nomes do outro lado, Matuidi também. Acho que são 2 dos grandes destaques que a gente pode mostrar já, utilizando o campinho para falar sobre a questão tática da partida, né? Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco a gente vai falar mais do lance do pênalti. Sim. Agora, o fato é, o Barcelona ontem tomou 3, foi eliminado e não jogou absolutamente nada. Exato, essa eu acho. E hoje foi um grande jogo. Sim. Foi um grande jogo, muito diferente da eliminação do Real Madrid ontem, o Barcelona. Do Barcelona ontem, o Real Madrid hoje. Teve chance, sim, de diminuir, mas o Real Madrid, ou a Juventus, não foi muito mais precisa, né? A coisa mais interessante que eu acho a respeito desse aspecto do jogo de hoje, pensando em ontem, é o seguinte: a gente é levado a crer, né? Nossa, com todos os exemplos que a noite de ontem nos trouxe, o Real Madrid mesmo assim ainda se colocou nessa situação. Não, gente, o Real Madrid não se colocou em situação nenhuma. Isso é futebol. E a partir do momento em que você leva um gol com 1 minuto e 20 de um jogador que é conhecido por ser uma arma para esse tipo de jogada, eu estou falando do Mandzukic, que foi o cara que abriu a contagem para a Juventus logo depois da marca de 1 minuto. Quando você está perdendo, o exemplo da noite anterior, o que aconteceu com o Barcelona, pesa contra tudo que você faz em campo. A situação fica muito mais complicada. Depois, a Juventus, obviamente fortalecida, tanto psicologicamente quanto em relação à ideia de jogar e fases da execução do plano que o Allegri montou para a proposta ousadíssima de vencer o Real Madrid no seu estádio por essa diferença de gols, ficou ainda mais confiante, acertou muito mais do que errou, conseguiu o segundo. Houve falha do goleiro Keylor Navas, 3º gol e essa situação no final, que é absolutamente fora de qualquer possibilidade da gente imaginar que um jogo vai terminar dessa maneira. Mas o futebol é assim. Então, o que eu quero dizer é, Rafa está lá no campinho, a partir do momento em que as condições se tornaram desfavoráveis para o Real Madrid, o exemplo do que o Barcelona sofreu nas mãos da Roma não serve mais como um alerta para você, serve quase como uma maldição. Você fica numa situação muito pior. Vamos analisar um pouco mais a partida. Rafa, uma grande partida do Khedira hoje, né? Khedira, Matuidi, alguns jogadores que foram muito bem no lado da Juventus. Assim como o primeiro jogo já tinha sido um resultado que se transformou em elástico para o Real Madrid, sem que a Juventus estivesse mal, sem que o Real Madrid jogasse para isso, hoje a Juventus consegue ampliar o placar quando o Real Madrid estava bem também. Não no início do jogo. O início tem o gol da Juventus e tem uma Juventus aproveitando de um Real Madrid instável defensivamente, com problemas já conhecidos da temporada. Mas depois o Real Madrid se ajusta e parecia muito mais perto do 1-1 quando sai o 2-0. Depois o jogo ganha uma outra cara. Mas para mostrar um pouco isso com as formações, né? O Real Madrid tem 2 sistemas hoje que funcionam e que são utilizados. O losango e a outra opção é uma segunda linha com 4, que é uma situação que você se protege melhor para fazer as transições, tanto defensiva para voltar a recompor, quanto para acelerar para os contra-ataques. Isso significa Lucas e Asensio pelos lados. A outra opção é a do controle, da qualidade de posse de bola com esses 3 atrás do Isco. Hoje o Real Madrid ainda tentou ajudar um pouco essa marcação, porque qual é o grande problema do time jogando dessa forma? Muitas vezes você elimina 3 jogadores da fase defensiva e fica o Real Madrid marcando com Modric, Kroos e Casemiro à frente de uma linha com 4. Fora que Marcelo e Carvajal têm todo o corredor para ocupar. Então, muitas vezes, um dos laterais, pelo menos, fora de posição e os meio-campistas pelos lados tendo que se deslocar para fazer coberturas mais longas, para fazer esse balanço defensivo. E o adversário, conseguindo girar o jogo, consegue explorar isso. Talvez para amenizar esse problema.
Hoje a gente viu no primeiro tempo o Bale tentando fechar um pouco mais pelo lado direito, mas era do lado esquerdo, onde o Kroos tentava fazer esse combate, que o Real Madrid perdia esse duelo. O De Sciglio saía tranquilamente com a posse de bola, bom destacar, esse era um ponto crucial, volta do Pjanic, um dos principais jogadores em saída de bola, em qualidade de distribuição no futebol mundial hoje, mais uma vez foi muito bem. Então a qualidade no passe para iniciar a jogada era boa. E pelo lado direito, a Juventus conseguia, ora com o Khedira indo ao fundo, ora com o De Sciglio, logo no início substituído pelo Lichtsteiner, mas conseguia atacar esse setor, conseguir sobrecarregar um ataque pelo lado direito para gerar cruzamentos. Por quê? Se o Marcelo está saindo para fazer esse combate, Vallejo e Varane precisam compensar, nesse lado aqui está exposto o grande ponto que a Juventus soube explorar. Mandzukic atacando o Carvajal. Cruzamentos na segunda trave, bola saindo daqui para chegar ao gol. Então, muitos cruzamentos saindo do lado direito de ataque da Juventus para explorar essa diferença de estatura. Mandzukic é um ótimo cabeceador, o Carvajal não é um lateral alto. Assim a Juventus conseguia iniciar o seu caminho e assim saíram 2 dos gols, inclusive. No segundo tempo, o Real Madrid tentando rebater isso, foi para sua alternativa esperada até, que era passar para um 4-4-2. Só que quem sai? O Bale sai, essa era uma substituição natural entre o Lucas Vázquez, o Bale não estava bem. Geralmente sairia o Isco, até para tentar ter o Benzema próximo do Cristiano Ronaldo, mas não foi o que aconteceu. E quem saiu foi o Casemiro. Nesse momento, o Real Madrid passa a ter um time, em tese, mais equilibrado, pelo menos se a gente olhar outros jogos, mas que sofreu de uma outra forma. Protegeu melhor contra os avanços pelos lados. Já não existia tranquilidade da Juventus para atacar pelos lados. Mas existia projeção, infiltração. Khedira, Matuidi, e em vários momentos a gente via essa saída se desenhar dessa forma, com a Juventus se encontrando pelo lado esquerdo, Matuidi explorando as costas do Modric. E aqui veio uma superioridade importante da Juventus. Então, um ponto que é interessante de refletir é, da mesma forma que o Real Madrid tem 2 formações possíveis, e o jogo de hoje mostrou 2 tentativas nesse sentido, claro, com desfalques, o Sérgio Ramos, por exemplo, fez muita falta. Do outro lado, dá para falar de uma Juventus que hoje jogou num sistema que, na minha opinião, funcionou melhor do que o tradicional ao longo da temporada. E o que eu estou querendo dizer? A capacidade desse trio de meio campo. Pjanic distribuindo de trás, tendo 2 jogadores de muita força física, ocupação de espaço, capacidade de infiltração para pressionar mais à frente. Qual é o dilema aqui? Esse é um desenho que não favorece o Dybala. O Dybala, em determinado momento da temporada, ficou fora do time titular e, para mim, a Juventus rendeu melhor com esse desenho. Mas o Dybala é um jogador que atua atrás do Higuaín. Então, se você quiser utilizar esse desenho, alguma mudança vai acontecer. É um dilema pro Allegri pensando na sequência. Mas hoje foi um jogo em que a Juventus foi superior mesmo. Uma coisa que faltou no meu primeiro comentário foi o seguinte: é muito comum em situações anteriores a jogos como esse, em que o time tem que descontar uma diferença grande de gols entre equipes equilibradas, situação difícil, vamos para a épica e tal, técnico e jogadores do time que precisa fazer esse resultado dizer, não temos que ter pressa, não podemos nos precipitar, porque aí o jogo pode fugir ao nosso controle, tem que ter pressa sim. O gol do Mandzukic no começo do jogo desequilibra a equipe do Real Madrid durante um bom tempo, faz com que a pressão fique cada vez maior, gera dúvida no torcedor, dúvida no técnico adversário, os jogadores adversários ficam mais propensos ao erro, os erros acontecem, os gols em sequência também. Então, acho muito pouco provável que mesmo o Real Madrid tendo se classificado com esse episódio no final do jogo, o jogo foi 3-1, não acabou 3-0 para a Juventus, não estou querendo mudar nada, não fosse o gol tão cedo, acho improvável que a Juventus conseguisse mais 2. É isso o que eu penso. 5h57, rápido intervalo do futebol no mundo. Na volta a gente analisa a classificação do Bayern de Munique hoje, o último semifinalista da UEFA Champions League. Até já. Estamos de volta. É um debate interminável aqui. O futebol é interminável. Graças a Deus. Hora de falar do confronto menos dramático das quartas de final. Em Munique, o Bayern confirmou a classificação diante do Sevilha. Um 0-0 até clássico, que né? Um 0-0 divertido. Não são alemães por acaso, né? O que é necessário? Empatar. Então vamos. Mas assim, no final foi um bom jogo até. E a gente... Um jogo extremamente corrido porque eram 2 escalações muito ofensivas, né? E um jogo de pouco acerto, principalmente nas finalizações. E um detalhe só, né, nas estatísticas do jogo, 50-50 na posse de bola, né? E se a gente for olhar o número de finalizações, o Bayern com 18 finalizações, o Sevilha com 10, mas o Sevilha até teve momentos em que
pôde acelerar contra-ataques e na hora daquele passe final faltou o capricho. Poderia ter tido mais finalizações. Foi um jogo aberto nesse sentido, embora o placar tenha sido de 0-0 e até com poucas defesas de goleiros. O Soria teve algumas intervenções bem boas, fez umas defesas muito boas, ele que era uma das apostas do Sevilha dentro desse confronto na Champions. Vamos pro cenário então do jogo. E o que me chamou a atenção aqui foi a escalação do Bayern, porque o Bayern foi pro seu estilo, seu meio-campo principalmente, mais ofensivo possível. Isso não necessariamente significa controle, né? Quando a gente fala em controle no time do Bayern, até em equilíbrio, geralmente a gente vai pensar, por exemplo, na entrada do Thiago para tentar fazer esse papel. Só que não, o Bayern foi de Javi Martinez, Rames e Thomas Müller, com Robben e Ribéry pelos lados. O que isso significa de uma maneira geral, né? Robben, jogadas individuais, diagonais, tentativas de dribles contra um lateral extremamente ofensivo que é o Escudeiro, que é muito importante saindo com a bola no Sevilha. Do outro lado, Ribéry tentando trazer para dentro, não de forma tão agressiva quanto o Robben, mas tentando organizar o jogo nessa faixa de campo contra um lateral também ofensivo, que é o Jesus Navas, que virou um lateral sólido com o Montella no comando. Por dentro, Thomas Müller, longe de ser um meio-campista, né? É o cara da infiltração. Ele vai aparecer próximo do atacante com frequência. Então essa faixa central do Bayern, num duelo que tinha do outro lado o Banega entrando para tentar dar melhor pausa, passe, controle, acabou sendo uma opção bem surpreendente na minha visão, porque sobrecarregaria dois jogadores que são fundamentais na hora de explicar o crescimento do Bayern com o Jupp Heynckes. O Javi Martinez, nesse papel, e o Rames, que se transformou no meio-campista que inicia a saída de bola próximo do primeiro volante, que participa o campo todo, chega à frente para finalizar. Mas um Bayern extremamente aberto e acho que isso ajuda a explicar um jogo descontrolado até. O 0-0 não condiz muito com os espaços que o Bayern cedeu. Tudo bem, tinha o Rafinha tentando guardar um pouco mais posição por aqui, tinha o Kimmich, que eu até imaginei que pudesse ajudar por dentro para tentar dar volume de jogo, mas não, quando subiu por fora também. E do outro lado, velocidade com Sarabia, velocidade com Correa, capacidade também dessas transições, não tanto conduzindo a bola em velocidade, mas acelerando com o Franco Vasquez e Ben Yedder na frente. Virou um jogo de muita posse de bola nessa dupla, Nzonzi e Banega, e muita correria no resto, com o trio de meias do Sevilha, com o trio de meias do Bayern, e poucas, a gente até teve menos chances claras do que poderia, mas foi um jogo, até eu diria, frenético, um jogo que, com essa cara que o Bayern mostrou hoje, contra um outro adversário, poderia ter sofrido mais. Faltou a precisão, que foi o grande inimigo do Sevilha nas últimas semanas. Se não no confronto contra o Manchester United, porque isso acabou não custando caro no fim, mas, por exemplo, contra o Barcelona no Campeonato Espanhol, quando teve a chance de matar o confronto e tomou um empate no fim justamente por não aproveitar os contra-ataques. Então foi um jogo em que o 0-0 não explica tanto o espaço, a velocidade que o jogo teve. O jogo foi bem legal, mas no final das contas o Bayern foi o time que não sofreu dos 4 semifinalistas, que perto dos outros, mas não teve grandes dificuldades. Havia uma questão de percepção também nesse confronto, porque o Sevilha vinha de ter eliminado o Manchester United, ou seja, o Sevilha fez o que muito pouca gente fora do vestiário do Sevilha imaginava que seria possível. O futebol tem nos mostrado, tem nos dado lições nos últimos tempos frequentes a respeito disso, mas aqui, se votássemos, passa quem? United ou Sevilha? Passaria o United para a maioria de nós, como acredito que seria o caso no Fã de Esportes em relação à opinião dele também. Aí o Sevilha encontra um outro peso pesado e um time que tem a característica da disciplina e do controle mental como um dos pilares do seu futebol. Resultado do primeiro jogo, desfavorável. Acho muito pouco... Ficaria... eu seria obrigado a dizer que ficou muito menos possível a classificação do Sevilha e o Bayern passa às semifinais numa situação que é comum para um clube desse tamanho, é o esperado a cada vez que a temporada começa, mesmo que no caso dessa temporada o início tenha sido muito pouco característico, com troca de treinador e as coisas não dando certo. O Bayern está jogando um tremendo futebol? Não, mas o Bayern já encerrou a sua liga doméstica, já foi campeão. A concentração agora será total na Liga dos Campeões da UEFA. E isso é um grande problema para os adversários. 6h04 já tem bate-bola na veia. Falando agora do grande jogo de ontem. Já diria o outro, a Roma e a Itália na semifinal. As emoções foram muitas em Roma ao longo e depois da partida. Olha só a reação dessa dupla de jornalistas quando o De Rossi cobrou o pênalti e fez Roma 2-0.
Olha, isso foi com a Roma precisando ainda de mais um gol para avançar. E se De Rossi, que havia marcado contra, ainda fez 2-0, o 3-0 foi do outro romanista, autor de gol contra no Camp Nou. A classificação veio na cabeçada de Manolas, para alegria de Pierluigi Pardo, narrador da Premio Sport. A battere. E 2 torcedores da Roma no bate-bola. Um não faria isso. Acho que não desafinaria tanto, mas tem outro ali, viu? Se a imprensa comemorou o segundo gol, o terceiro gol, é óbvio que comemoraria muito a classificação. Agora o Jean entrando na redação. Desafinou também, né? Esse é o vestiário da Roma ontem, depois da classificação.